Fala, rapaziada! Estamos começando mais um Segue o Papo Podcast e hoje estou com ele, o narrador da nova geração, Rafael Penido, o Rafa Penido, o Brabo. Brabo é você, Rodrigão. Prazer, todo meu, cara. Prazer te receber aqui, prazer, meu querido. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Segue o Papo, tá bombando. Um privilégio ser um dos primeiros convidados, né? Olha que honra, legal. A galera já chega voando no like, né? Você tá participando aí quase que do primeiro pelotão. É isso aí, o primeiro pelotão. Boa, gostei dessa. Entre os 15, é mais ou menos isso. Vamos lá, segue o líder. Vamos embora. E segue o papo também. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer resenhar contigo aí. Vamos falar bastante sobre futebol, rádio, o que mais? O que você quiser, a gente conversa aí. Vamos nessa, vamos lá. Vou fazer uma breve apresentação aqui, natural do Rio de Janeiro, Vila Isabel. Isso aí. Pô, meu vizinho. Terra de Noel. Quem é da vila, não vacila. Isso aí. 25 anos. Bom, mas torcedor da Vila Isabel também, que fica torcedor claro. Da Vila Isabel Você também? é Vila Isabel também? Não, sou salgueirense. Você tem mais título do carnaval que eu, então, mas tradição as duas têm. Mas tá no jejum aí, né? Não sei há quanto tempo que o Salgueiro não ganha, né? É verdade, já tem um tempinho. A Vila desde 2013 não ganha, né? O último foi aquele Festa no Arraiá, é pra lá de bom, samba do Martinho da Vila. Me senti meio prejudicado, meio roubado no último ano, mas a Viradouro mereceu também. Mas eu achei que a Vila seria campeã. Mas a Vila... Mas eu me iludo fácil também, então tudo bem. Mas a Vila é aquilo, né? Respira samba, né? Desde do calçadão, do Noel Rosa, que de vez em quando tiram ali, né? Umas calçadão com notas musicais, os sambas de Noel Rosa, Martinho da Vila, é de fato um bairro boêmio e de samba, né? Tem ali o quadrilátero do samba, o petisco da Vila, enfim, é um bairro muito gostoso, assim, eu gosto muito. E perto de tudo também, né? Exatamente, do Maracanã também. Perto do nosso Maraca, eu vou a pé pro Maracanã, coisa linda. Coisa linda. Jornalista, apresentador, cronista e narrador esportivo, como eu disse, um dos principais... Você me stalkeou, não, rapaz? Rapaz, que isso, cara? Né? Sabe tudo, hein? Tá aí hoje pra isso, né? E também Rodrigão tá arrumando, hein, galera? E eu, narrador da nova geração, cara. Pô, é muito legal te acompanhar, né? E vamos falar aqui da tua trajetória. Como é que começou a tua ideia, cara, em relação a isso? Você sempre pensou ou não? Eu sempre gostei das palavras, sempre gostei de escrever. Eu era aquele aluno da escola que tirava 0 em matemática e 10 em redação. Então, eu sempre gostei das palavras, da energia que as palavras têm, a força que as palavras possuem. E então, eu nunca imaginei trabalhar com as palavras dessa forma, como locutor, né? Principalmente improvisando, né? Porque a minha profissão é improvisar. A sua também, né? Aqui nesse podcast, nessa resenha, a gente está improvisando, mas no jogo de futebol a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente fala milhares e milhares de palavras no improviso. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente relata, improvisa, coloca aqui, faz uma gracinha, usa um bordão e tal. Mas eu sempre fui um apaixonado pelas palavras, então eu imaginava, vou fazer letras, vou ser escritor. Ou eu gostava também de geografia, estudava geografia, falei, vou ser professor, vou fazer uma outra coisa. Agora, ser narrador esportivo e repetir o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, na mesma família, seria algo inimaginável. Mas acabou que o Penidaço me influenciou muito nessa escolha. E não só ele, o Marcelo Penido, a Juliana Penido, o Paulo Penido, todos jornalistas aqui que estão nesse meio. Meu pai também, falecido, o Américo Penido, também trabalhava acompanhando a carreira do Luiz Penido, né? Trabalhava com o marketing, ao lado publicitário da coisa. Mas sempre foi uma possibilidade que, no fim das contas, virou a realidade, me surpreendendo, inclusive. E quando é que deu esse estalo? Eu vou fazer isso aí, eu vou fazer comunicação. Foi em 2017 talvez. Foi uma escolha quase que casual, quase que o jornalismo me escolheu. Na dúvida, eu falei, letras eu acabei eliminando. Poxa, não vou fazer letras não. Aí veio a opção do marketing, eu fiquei entre marketing e jornalismo, eu falei, vou de jornalismo para acompanhar o Penidaço. Beleza. E aí surgiu, no mesmo ano, salvo engano, a coluna do Fla. Surgiu essa oportunidade no Coluna do Fla, que nasceu um pouquinho antes de 2017, mas no final de 2017 eu fui convidado pelo Simon, que eu comentava muito, eu participava muito, eu encontrava com eles nos estádios. Na época o Flamengo, você vai lembrar, jogava na Ilha do Governador, então ali na Ilha do Urubu sempre encontrava com eles e conversava de Flamengo. Ele falou, cara, participa lá com a gente.
vai lá pra comentar. Então foi assim. Então eu comentava Pela no tua Coluna do Fla. interatividade com eles. Que eles falavam, pô, os comentários desse cara é legal, pô, o Rafa Penido também é da família do Penidaço, que legal, e eles admiravam muito o Penidão, a gente se encontrava sempre, criamos uma amizade muito bacana, eu, o Simon e os outros da equipe original ali no inicinho do Coluna do Fla, e aí eu comecei a fazer uma live aqui, outra ali, eles não me largaram mais, eu também não larguei mais, foi quase que um amor à primeira vista. Estamos lá até hoje, né? Até hoje, né, cara? Bastante tempo. Então, essa influência que você recebeu da tua família foi uma influência, na verdade, indireta. Ninguém falou assim, pô, faz isso, faz aquilo. Na verdade, você foi vendo, né? Até porque é uma referência, né? Não é porque você tá na minha frente, não, mas seu tio é um ícone, né? Que legal. É uma lenda. E então foi uma influência indireta. Indireta, total. Ninguém falou, Rafa, faz jornalismo. Muito pelo contrário, né? O jornalismo é uma profissão difícil hoje em dia, né? Bastante. É difícil você obter sucesso profissional. O mercado anda muito difícil. Falando, por exemplo, do mercado da TV, do rádio. É a internet que cresce, né? Cada vez mais, mas não foi uma opção muito lógica, não. Pela lógica, eu faria outra coisa. Sim, mas quando você começou no Coluna do Fla, você começou como comentarista, até porque você trocava ideias, escrevia textos e o pessoal te convidou para ser comentarista, certo? Isso, exatamente. Na Mesa Redonda, que é pioneira no YouTube Rubro Negro. Hoje em dia todo mundo faz live, Mesa Redonda e tal. Mas época... a primeira, o resenha ao vivo no Coluna do Fla, na época tinha o Simon Ledo, o Rodrigo Ferreira, o Rodrigo Bigode, o Marcão Beton, o Bruno Pet, que hoje em dia tá até na Flá TV, também arrebentou, voou, é um grande amigo, um grande colega. Essa galera, Fabrício Kika, que também tá arrebentando hoje, tem um canal dele, Mundo na Bola, é um especialista em estádios, é um cara importante, inclusive, nesse processo da construção do estádio do Flamengo. Eu não tenho dúvida de que o Flamengo, se não consultá-lo diretamente, certamente acompanha os conteúdos dele sobre esse material de estádio. Então, essa galera foi a minha primeira parceira dentro do jornalismo. Certo. E quanto tempo depois de Coluna você, então, virou narrador? Como é que surgiu esse convite? Rafa, você tem que narrar. No susto. No susto? Na marra, Porque... Do dia pra noite? Do dia pra noite. Na véspera de um jogo do Flamengo, o Coluna fazia tipo reação, uma narração que não é aquela narração mais descritiva, né? É a reação, react ao vivo de Flamengo e sei lá quem. E quem narrava tava gripado, tava doente, tava sem voz, o outro tava viajando, a equipe não sabia o que fazer. Pô, quem vai comandar, né, ancorar essa transmissão? Aí sobrou pra mim. Rafa, você topa fazer? Eu falei, que, cara? Narrar? Não, narrar vai ser complicado, vou passar 90 minutos de vergonha, irmão, não vou fazer isso. Ele falou, não, você quer ou não quer? Eu falei, tá bom, vambora. Aí respirei fundo, criei coragem e falei, se der errado são esses tais 90 minutos de vergonha e depois passa. Mas deu muito certo, porque eu fui para um outro lado, né, dessa narração mais vibrante, mais descritiva e tal. Muito, né, me inspirando no Penidaço, no garotinho José Carlos Aros, que é uma grande inspiração para mim também. Então, já nas primeiras narrações, não vou falar que foram boas, porque nunca começa 100%, né, legal. Mas a galera viu um potencial e gostou demais do bordão O Brabo Tem Nome, que eu lancei já de início. Já de início? Aquilo ali eu pensei. Geralmente o bordão surge na hora, no improviso. De forma espontânea, mas essa foi de caso pensado. Esse foi de caso pensado. E antes de você falar do bordão, você estava com quantos anos nessa época, então, da primeira narração? Acho que 18 anos. E qual foi o jogo? Foi um Flamengo e Botafogo o primeiro. Até o Botafogo venceu, mas esse jogo eu não conto tanto, porque o Botafogo venceu, foi aquele que o Luiz Henrique fez o cheirinho, lembra desse jogo? Lembro. Na semifinal de campeonato. Aí o Flamengo jogou um amistoso contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, e aí o Flamengo ganhou de 3-0, teve um golaço do Diego Ribas, teve gol do Henrique Ceiflador, lembra dele? Lembro. Saudades, não? Saudades do Ceifador? Não nem tanto, né? Mas aí esse jogo foi muito legal, porque esse jogo foi o primeiro gol que eu narrei, mas de fato, bati um pênalti como poucos. Um grande batedor de pênaltis. Aliás, Ceiflador, o Gabigol, que atualmente andou perdendo os pênaltizinhos, né? Mas são dois dos grandes especialistas em pênalti. Mas vamos lá. Então, esse primeiro jogo teu, tu já veio com esse bordão criado que se perpetuou. Como é que foi isso? Foi de caso pensado? Como é que surgiu essa ideia? Eu fui certamente o primeiro narrador a usar esse termo em transmissões esportivas. Depois outros tentaram usar. E aí alguns eu inclusive conversei com eu, tipo, cara, eu já uso, já é a minha marca e tal. E aí é uma coisa a ser conversada, que os caras, enfim, pararam. Mas essa coisa do Brabo Tem Nome, pra me referir ao autor do gol, eu falei, pô, isso vai ser um diferencial, porque brabo é uma palavra do momento. Sim. É uma gíria muito contemporânea.
Então o brabo, que em tese era uma coisa ruim, tinha uma conotação ruim, virou uma coisa muito boa. Pô, o Rodrigo é brabo, o Rodrigo é bom. Tipo, E aí é bom demais, é brabo. Então o Gabigol é brabo, o Diego é brabo, né? Então essa foi a ideia, usar um termo mais contemporâneo. Mas a minha ideia inicial era pensar em algum equivalente, algum bordão equivalente ao guardou, entrou, que são bordões maravilhosos também. Mas eu não achei um sinônimo, uma palavra que casasse, que soasse bem. Porque tem que soar bem no ouvinte do... no ouvido do cara que tá escutando, né? Que tá acompanhando a transmissão. E aí essa coisa do brabo tem nome, eu falei, isso aqui pode marcar. E acabou marcando até mais do que eu imaginava. Esses dias até o a rede de fast food, quase que eu falei. Eu acabei falando. Não pagou um centavo pra gente, eu falei. Lançou o sanduíche brabo. Falei, caramba, legal. E aí tu chegou lá e falou, cadê o meu brabo? Não, chamaram o Galvão Bueno. Foi porra, Galvão. Aí não. Mas, então, como você falou que esse, especificamente, a gente vai falar de outros bordões teus aqui, esse tu falou que não foi espontâneo, ou seja, como é que então você já tinha pensado, alguém te deu a dica? Porque eu me lembro que quando eu entrevistei teu tio, ele falou que o Apolinho era um cara que sugeria muito. O Apolinho é ótimo. E sugeria muito os bordões e tal, não só pra ele, como pro garotinho. Porque o Apolinho é um gênio, né, cara? O Apolinho é o maior gênio do rádio. Então, ele falava isso. Mas o Brabo tem nome, como é que foi a tua criação? Time de guerreiros, eu fico louco da cabeça. Herman Cano, o brabo tem nome. Cano, no ângulo superior direito do goleiro Luan Poli, que se esticou e não achou. O brabo tem... A gente não cria palavra, né? A gente não inventa a palavra, a gente inventa aplicações. Sim. Então, era um termo que, se eu não me engano, surgiu na periferia, né? E, aliás, termos como que vêm da periferia, como brabo, cria, são termos que eu trago muito para minha narração, porque a gente faz um rádio popular. A gente está falando com um público que vai de A a Z, para falar com todo mundo. Então, trazer essa molecada, essa galera da periferia, são termos muito atuais. Então, eles lançam tendência. Essa galera lança tendência. E aí eu falei, pô, brabo é bom, cria é bom. Então, gol de quem é da base? Gol de cria. Do Botafogo, e vem mais, e Arlen, olha o gol de cria, é brabo! Gol de cria, do glorioso, vamos, Botafogo, praticamente campeão da Taça Rio, veio o terceiro, e já na sequência, o quarto gol aos 46. Gol de cria. É brabo. Flaninha é brabo. Vinícius Júnior é brabo. Hendrick é brabo. Gabigol. Deixa eu até pegar uma cola aqui, porque é muito bordão já, cara. Pra esse tempo de carreira, né, que já tem... Você já tá com quantos anos de carreira? Você tá com 6 anos de carreira? Estamos em 2024, temos 6 para 7 anos. 7 anos, quase 7 anos. Mas já tem bordão pra caramba aqui, cara. Então, o brabo tem nome, que é o tido como principal. Sim. Né? Tudo nosso e nada é deles. Esse bordão é do meu querido poeta Túlio Rodrigues, né? Ele fala, tudo nosso, nada deles. Aí virou um bordão geral do Coluna do Fla, né? Quase que um grito de guerra nosso. Maravilhoso. Essa é uma ideia sensacional do poeta Túlio. Mas eu lembro, cara, do Marcou Bruno muito. Henrique falando isso na volta de Lima. É por isso. Então ele pegou do Bruno Henrique. Pegou do Bruno Henrique. E aí explodiu. Que também é um grande frasista também, né? O Bruno Henrique é maravilhoso. Ele é o melhor, é outro patamar em bordão. Ele é o Apolinho do futebol. Pois é, cara. Quando tiver com alguma dificuldade, dá uma ligada pra ele. Pergunta o Bruno Henrique. Tô precisando de uma ideia. É isso aí. E Colossal, Mengão Colossal. Pô, é porque o Flamengo, né? Você é rubro-negro, acho que grande parte da nossa audiência também é. O Flamengo é uma parada muito difícil de descrever. O que é o Flamengo? Agora eu vou inverter aqui rapidinho com o Rodrigo. O que é o Flamengo? Tenta definir, Rodrigo, o Flamengo, essa coisa, essa instituição mais do que centenária, enorme, a maior torcida do mundo. Descreva o Flamengo, vai em uma frase, em uma nota. Cara, é algo inimaginável, é algo que o hino diz tudo, né? Se não existisse o Flamengo, a vida não teria graça, um desgosto profundo, é algo que dita a tua vida, né? O Flamengo ganha, a tua semana é diferente, o Flamengo perde, a tua semana é diferente.
né? Para quem tem esposa, no meu caso eu tô solteiro, mas quando tinha relacionamento, a minha vida mudava e Claro. o Flamengo perdeu. Então, quer dizer, O Flamengo condiciona muitas coisas. exatamente. na nossa Então, o vida. Flamengo, se você quiser que eu resuma, o Flamengo é a minha vida. Pois é. E como marca, né, como clube, o Flamengo ele é desproporcionalmente grande. Então, qual palavra que traduz isso em uma palavrinha só? O Flamengo é colossal. Entra a linha lateral e área perigosa, limpou para a caneta direita, devolução de bola para Rascaeta, passou. Ayrton Lucas tem do outro lado, Gerson preparou, cruzou. Gerson pro Pedro. É brabo! Flamengo é colossal! O Flamengo é enorme, é mais do que gigantesco. O Flamengo ele é o carro-chefe do futebol brasileiro, né? E é porque o futebol brasileiro é grande demais. Comporta uma quantidade imensa de times muito grandes. São mais de 12, 13, 14, sei lá quantos times de fato grandes temos aqui no nosso futebol brasileiro. Mas é óbvio que times como o Vasco da Gama, Sim. o Corinthians, o Palmeiras, são fenômenos populares diferentes até dos outros grandes, né? Existem vários times muito grandes, cada um é grande da sua forma, né? O Botafogo é uma coisa muito rica na história, né? A história do Botafogo ela é riquíssima. A quantidade de ídolos que o Botafogo tem é colossal. Exatamente. É desproporcional. Que o Botafogo, vamos lá, Didi, Garrincha, Manga, Zagallo, Jairzinho, Gerson Canhotinha... E o Botafogo, mesmo em 2024, continua sendo o clube que mais forneceu jogador para a Sim. seleção de Copa do Mundo. Em né? Copas de Copa do Mundo. Então veja o que é o Botafogo dentro da história do futebol brasileiro, que é o maior futebol do mundo. Então, o Fluminense, por exemplo, a grandeza do Fluminense está nessa tradição de ser um clube pioneiro, né? O berço da seleção brasileira, Laranjeiras, Sim. o primeiro estádio de concreto da América Latina, primeiro jogo, primeira conquista do Brasil, primeiro gol da seleção brasileira em Laranjeiras. Então é uma tradição muito grande, são times muito tradicionais, muito fortes. E tem muita torcida também, são milhões de torcedores. Mas o Flamengo é uma coisa desproporcional, porque ultrapassa 40 e tantos, quase 50 milhões de torcedores, e é uma força nacional. O Flamengo, o Márcio Braga, o presidente histórico do Flamengo, né? Uma figura até controversa, né, para muitos, mas é o presidente mais vencedor da história do clube. Ele definiu, e eu acho genial, ele fala: o Flamengo é o maior fenômeno popular do Brasil no século XX. E eu falei, pô, ótima definição. Definiu muito bem. Aí eu tentei definir, falei, Flamengo é colossal. Pronto, resumiu. E, vamos lá, dando continuidade. Na chuteira, uma nação inteira. Essa eu acho genial. Galera curte muito essa. Essa você fez uma pegada meio peridaço por conta da rima, não teve um lance desse? Tem isso. A rima é um recurso muito legal, porque a rima soa bem, né, pro ouvinte. O ouvinte é agradável de se ouvir uma rima bem feita, né? Uma rima quando rica. O Penidaço faz muito isso, é o que resta nessa festa, é o flamengaço, queridaço. O Luiz Roberto também usa, vez ou outra, as rimas. E eu gosto também, me inspiro neles, nesse caso, e vou rimando. Vou rimando sempre que posso. E essa veio por acaso, essa eu não pensei, não. Isso aí foi no imposto, no repente, no freestyle. Porque... eu acredito que a grande maioria vem no espontâneo, né? A maioria vem no espontâneo, né? O pé quente na bola. Pé quente. Essa é ótima, né? Pé quente, porque eu falava que a transmissão do Coluna era pé quente. Aí, pô, o cara chutou e foi gol, ele chutou com pé quente, foi pé quente. Maneiro demais. E agora, antes da gente encerrar esse assunto de bordão, eu vou te fazer uma pergunta. Porque eu li que em dado momento, né, Penidão, com certeza, te deu várias dicas, né, na condição de seu tio e seu monstro sagrado. Tio pai, né, o Penidaço, eu nunca chamei o Penido de tio na vida, não, é uma relação de pai e filho, estávamos juntos até agora há pouco, antes de vir, ele falou muito bem de você, muito bem do Segue o Papo. Opa, obrigado. Tô só confirmando, grande gente. Abraço aí. É uma estrutura incrível aqui da ADC, o Rodrigo tá de parabéns e toda a equipe muito, muito legal. A minha relação com ele é muito próxima, né? Não, eu vejo de uma amizade muito grande. Eu vejo a troca de carinho de vocês e é muito bonito de se ver. E você, com esses bordões todos, e o Penidaço também, com esses bordões todos, ele te deu
com certeza várias dicas. Mas tem aqui um bordão do Penidão que parece que foi uma sugestão tua, é isso mesmo, cara? Baseado Tem vários. É porque a galera não sabe, pô. Fala isso pra gente, isso é genial, cara. Tem vários. Porque, pô, cara, você é novo, né? E quer dizer, pô, o Penidão é um monstro sagrado e você fala, cara, bota isso aí. O Penidaço ele é um ídolo, né? Ele é um ícone, como você falou, né? E eu não tenho... Não preciso medir palavras pra falar, porque é mesmo. Não tem por que eu falar que não Sim. Então, eu sempre acompanhei a carreira dele com muita admiração, né? Então, o que eu puder contribuir, até hoje eu falo, pô, Penidaço, a gente pode... Muda isso aqui, fala isso aqui diferente, estica esse jeito aqui de falar. E ele comigo nem se fala, né? Porque olha o lastro, olha a carreira que ele tem. Então, o que ele me dá de dica, o mínimo que eu posso fazer é falar uma coisinha aqui ou outra pra ele. Ele me ouve bastante. Então, eu, como estou sempre muito atento às torcidas, o que as torcidas estão falando, estão consumindo, apelido para o jogador, tipo Carolino, né, no caso do Léo Pereira do Flamengo. Então, como eu estou muito... Ele também está sempre na internet, em rede social, ele adora. E às vezes eu dou esse bisu, Penida, isso aqui, a torcida do Flamengo tá falando isso aqui, ó. Lançaram uma música nova na arquibancada que tem esse verso aqui, esse trecho que, pô, se tu usar na narração, nesse contexto, na hora do gol ou na hora de... Enfim... E aí tem vários trechos, do Flamengo maravilhoso, do Luiz Airão, né? Isso que eu... O Flamengo do asfalto, do morro de Deus e do povo e do meu coração. Certo dia eu falei pra ele, eu começando a minha carreira, na janela da casa dele, a gente tava conversando, eu falei, Penidaço, como eu comecei agora, sou ninguém, e você é o Luiz Penido, se eu falar não tem graça nenhuma, mas se você falar, meu irmão, a torcida do Flamengo vai... Enfim, ter orgasmos múltiplos. E tem, como tem, né? Porque é a frase mais linda que alguém já fez pro Flamengo. Flamengo do sul e do norte, de todos os cantos, de toda a nação. Flamengo do asfalto e do morro, de Deus e do povo e do meu coração. Aí ele falou, caramba, essa frase é... Aí no dia seguinte... Ele falando com aquela voz dele assim, ele usou... é um troço de doido. O Penidaço tem um metal na voz, uma voz absolutamente diferente. E foi um sucesso absoluto, ele usa sempre. Primeiro tempo, Pedro, de cabeça, pra fazer o segundo e a galera explodir. Galera do Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração. Com Pedro em campo, não tem placar em branco. Muito legal. Então, aproveitando que a gente tá falando do Penidaço, você falou do Garotinho também, você tem outras referências? Muitas. Tenho muito a agradecer esses caras. O Garotinho, José Carlos Araújo, ele leva o apelido, né, de fenômeno do rádio brasileiro e ele é a grande voz do rádio brasileiro em muitas décadas do nosso rádio esportivo. Então, a partir dos anos 70, 80, 90, o Garotinho só deu Garotinho, arrebentou. E aí mais... Nas últimas 2, 3 décadas, o Penidaço chegou também, chegando, e os dois têm muito público, são estilos diferentes, mas são ali os caras, né? É pau a pau, e é bonito de ver hoje na Rádio Tupi os dois, né? Ali na mesma mesa, defendendo a mesma bandeira. O Garotinho é gigantesco, o Penido é gigantesco, como referência para mim, vou falar mais alguns... o Mário Henrique Caixa, de Belo Horizonte, é um narrador maravilhoso, não sei se você já ouviu, é a voz do Atlético Mineiro, ele tem umas ideias, uma voz maravilhosa, sensacional, e ele começou a me seguir esses dias, eu falei, caramba, que absurdo, meu ídolo tá me seguindo e eu sou muito fã do trabalho dele. E Luiz Roberto, Galvão Bueno, tem alguns caras da televisão e do rádio antigo principalmente, né, o Jorge Cury, Valdir Amaral, Osmar Santos pra mim é o maior de todos, maior narrador da história do Brasil, na sua opinião, Osmar Santos. Pra mim, esse é o que reúne a genialidade ao improviso, a voz maravilhosa, um talento e uma presença sensacional. Quando eu entrevistei o João Guilherme, ele falou a mesma coisa, que o ídolo dele é o Adoro o João Guilherme, inclusive. O João Guilherme toca música para tudo. O João Guilherme, ele fala de um jeito pausado para chamar a sua atenção. Tá e ele consegue. Tá igualzinho. Ele é ótimo, cara. Eu sou fã desse cara. Gostei da imitação. É um método, é técnica. É o ritmo, né? Não, ele é muito Rádio bom, é cara. ritmo, cara. Pois é. TV, E ele é contador ele de é história, expert né? na TV e TV é ritmo. Ele é um grande contador de história também. Ele é um Adoro grande João contador. Guilherme. Ele é sensacional, cara. Também é outro cara que Doce figura. veio aqui. Pô, foi uma entrevista incrível. Incrível!
Pô, ele é demais. Ele é ótimo. Então, cara, Rafa, você começou a narrar então em 2018 no Coluna, certo? Pô, tô bolado que com certeza eu cometi alguma injustiça com alguma referência. Nada, que Se eu lembrar, eu muita falo. gente. É muita gente boa. É muita gente. Até porque hoje você trabalha, né, num celeiro de craques, de mestres. Graças a Deus. Né? Então, a gente, ao falar disso, você com certeza vai lembrar de mais alguém aí. Se não lembrar, não tem importância não, porque todo mundo que tá ali dentro é craque e com certeza é sua referência. Com certeza. E como é que foi essa tua chegada aí na Super Rádio Tupi? A Super Rádio Tupi no Rio de Janeiro, a galera que eventualmente não for aqui da cidade do Rio, em todas as esquinas tem um anúncio da Rádio Tupi. A Sim. Tupi, ela fala, e é verdade, a Tupi tá na cidade toda, né? Tá dentro da rotina do cidadão carioca, do cidadão fluminense. E é uma rádio também de projeção nacional. A Tupi é a rádio de maior audiência, é a rádio líder. No futebol não existe nada parecido. A Rádio Globo já foi a líder há muitos anos, é uma marca incrível, maravilhosa, mas já tem muito tempo que a Tupi conseguiu esse lugar, é a 01 do rádio carioca, então chegar a esse lugar, na minha opinião, é realmente, e tão cedo, é um privilégio muito grande, porque é uma seleção, mais do que uma seleção, uma constelação. Até fui no podcast do Thiago Franklin, o TF, que é o maior influencer do Botafogo, admiro demais o trabalho dele. Eu falei que a Tupi brincou de Master Liga no videogame com dinheiro infinito, saiu contratando todo mundo. Penido, Garotinho, Gerson Canhotinha de Ouro, Apolinho, Washington Rodrigues, Heraldo Leite, aí me chamou, enfim, é absurdo, velho. Cara, eu fui lá um dia desse, via na parede todo mundo ali que faz parte, é um troço de maluco. Dé, o Aranha, o cara que tem a manha. Que é vizinha aqui da ADC, né? A Tupi. A Tupi é pertinho aqui da ADC. E você entrou lá em janeiro de 2023, certo? Exatamente. E como é que foi essa abordagem, esse convite? Foi um convite do Marcos de Giacomo, que é diretor artístico da Rádio Tupi, artístico e de programação. E foi uma grande surpresa pro próprio Penidaço, porque o natural é as pessoas imaginarem. Pô, o Luiz Penido indicou o Rafa Penido, beleza, tá, é filho do Penido, tá. Pô, que coisa, hein? Mas não teve nada disso. Foi o Marcos de Giacomo, diretor da rádio, me procurou e para entender como é que era a minha situação no Coluna do Fla e tal. A rádio buscando essa renovação, novas figuras, né? E ele falou, pô, você tem muito talento, você é muito jovem, vem, quer vir para a seleção brasileira do rádio? Aí eu sou doido de falar, não, imagina, não quero não. Vou pensar. E aí foi o grande prêmio profissional que alguém pode ter, né? Ser convidado pela Rádio Tupi é que nem você ser chamado para a seleção brasileira, né? Uma convocação. E como é que você comentou isso? Como é que você deu essa notícia ao Penidão? Eu acho que eu mandei no grupo da família imediatamente. Mensagem do Marcos de Giacomo. Que o Marquinhos é uma figura muito querida da família. Todo mundo conhece o Marquinhos. Aí, opa, te chamaram? Eu falei, pô, eu acho que sim. Ele pediu pra eu ir lá. Não deu pra ir num primeiro momento. E teve muita força do Apolinho também. Eu acho que o Apolinho foi muito importante nesse processo. Que o Apolinho já acompanhava o meu trabalho e falou, pô, o Rafa é o cara do futuro mesmo, tem muito talento, já tá pronto. Eu ia até fazer um teste, tipo um piloto, antes da primeira transmissão, e o Apolinho falou, que piloto que tá pronto. Já tava voando no Coluna, bota no ar que tá tudo certo. E o Marquinhos, com uma sensibilidade muito grande, ele queria, na verdade, me proteger pra mim, ir na boa. Ele falou, vai lá, Rafa, vai que é tua. E do dia que você foi contratado pra tua estreia como narrador, quanto tempo durou e qual foi o primeiro jogo? Foi muito rápido, assim, questão de 15 dias, 2 semaninhas. Tempo de fazer uma divulgação, de participar dos programas, são entrevistas que eu vou levar comigo pra sempre, no meu coração. Pra galera apresentar você pra Rádio Tupi. Na programação toda, um monte de vinheta, muita moral realmente que me deram. Clóvis Monteiro, que pra mim é o maior comunicador do Brasil. O Clóvis e o Antônio Carlos, pra mim, são, assim, sumidades, semideuses do rádio, sabe? Os caras são... Aí, ali na manhã, que é o horário nobre da audiência no rádio, né? Eles são absolutíssimos e fazem parte desse despertar da cidade do Rio de Janeiro, né? O Antônio Carlos tem um apelido de despertador do Brasil e o Clóvis é o motivador do Brasil. Então, fui entrevistado por esses caras. A entrevista com o Clóvis foi incrível. Aí, fui no show do Apolinho, com o Apolinho, foi maravilhoso. E aí foram divulgando um pouquinho e aí chegou o dia, se eu não me engano, foi dia 23 de janeiro de 2023. E o jogo do Fluminense contra o Resende. Estreia do Fluminense, atual campeão, então, atual campeão carioca. E aí eu fiz essa transmissão e já fui pé quente ali que o Flu ganhou. E tô com 24 anos. Isso aí. Menino prodígio. Isso aí é você que tá falando. Muito obrigado.
Não, mas, cara, vou te fazer uma pergunta agora, né? À medida que você ainda tá no Coluna do Fla, né? Claro. E espero estar por muitos anos, porque amo o Coluna do Fla, tenho o maior carinho. Onde o Simon, eu tenho uma gratidão imensa, foi quem me lançou. O grande culpado, por isso, pela primeira narração, por tudo, é o Simon Ledo, que é um gênio, um cara extremamente visionário, à frente do tempo. O Coluna do Fla é o maior portal de um clube brasileiro. Tem acessos no site colunadofla.com que são inimagináveis, acima de vários portais grandes esportivos. Então, é uma empresa muito grande. Tem mais de 30 colaboradores, redação, é rede social, é o canal do YouTube. Então, tá dentro dessa engrenagem é uma uma das maiores referências pro rubro-negro, né? Aquele claro. Cara ali, enfim. A nação rubro-negra conhece bem o Coluna do Fla, graças a Deus. A gente vai colocar aqui na edição também a Coluna do Fla, show com de bola, certeza. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, se a Tupi, ela por saber que você era do Coluna do Fla, ela chegou a questionar isso ou não? Nem esquentou a cabeça? Não, no primeiro momento... Vem aí, chega, não, continua, mantém os dois. Dá pra conciliar, dá pra tocar. Sempre foi tocar. assim? Sim, sempre ou você foi. teve que sentar e falar... Que são duas empresas que têm um olhar muito, muito moderno, muito dentro do contexto do que é o contemporâneo. Então é possível eu conciliar, nunca deu nenhum tipo de problema, certo. né? Eu tava mais preocupado com a minha voz, de aguentar tanto jogo, né, cara? Porque eu faço todos os jogos do Flamengo no Coluna do Fla. A gente vai chegar nesse ponto também, de como é que você faz essa preparação. E faço um montão de jogo do Vascão, do Fogão, do Flusão, enfim. Então, a Tupi não apresentou nenhuma resistência em relação a conciliar os dois trabalhos. Zero. Tanto no Coluna quanto na Super Rádio Tupi. De boa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O Coluna tomou um susto. O Coluna, isso que eu ia te fazer. A pergunta do Coluna... Um susto como é que... tudo bem. O Coluna, Rafa, mas você não vai sair não, né? Eu falei, que eu vou sair, eu sou doido de sair aqui. Aqui é minha casa. Você divulga o Coluna também, né? Claro, eu acho que é ótimo. Acho que as coisas... É legal. Né? É muito bom pra mim ter o contato com a torcida do Flamengo, que, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Flamengo tem mais de 50% da torcida, né, no estado do Rio. Então é um público muito grande. E na Rádio Tupi, tendo o garotão e o garotinho fazendo os jogos principais, né, por todo o lastro profissional, por toda a história deles, dificilmente eu faria um jogo do Flamengo. Então, esse acordo de não fazer jogo do Flamengo é algo que já estava combinado, né? E meio implícito, meio óbvio até. Então, naturalmente, eu poderia trabalhar aí sim conflitaria, né? nos jogos do... aí sim conflitaria. Entendi. Isso aí é algo que mais à frente a gente pode conversar de novo, não tem problema e não tem pressa. Mas em relação, Rafa, aos torcedores, cara, porque você ser vinculado ao Coluna do Fla, aí você de repente me narra um jogo do Fluminense. E aí, como é que é? Não tem? Porque sempre tem, né, cara? A internet não sempre tem os haters e tal. Assim. Pô, esse cara é flamenguista, não teve um lance desse, ou a galera já te aceitou de início, ou demorou um pouquinho, como é que foi isso? Não, nunca tive nenhum problema nesse sentido. Já vi comentários isolados, mas algum movimento de cancelamento ou de rejeição, jamais. Porque eu acho que o público entende que o meu trabalho é uma locução profissional. Então, pra mim, eu vou narrar do mesmo jeito um jogo do Flamengo, um jogo do Bayern de Munique, da Champions League, da Copa do Mundo. Pra mim, até um jargão que o Penidaço fala muito, todo jogo é final de Copa do Mundo pra gente. Então, eu valorizo o espetáculo, os clubes e principalmente o clube da minha audiência. Se é o vascaíno que tá me ouvindo, eu vou narrar com todo empenho pra tá junto com esse cara, agradar esse cara. Não babar o ovo, falar mentira, inventar, nada disso. Mas reconhecer, o torcedor do Vasco cultua muito a história do clube. Sim. O Vasco é um time que tem uma história riquíssima. Então eu falo sempre, o Vasco é o clube do povo, o Vasco é o time de glórias, lutas, vitórias, aí fala sobre a história, sobre os ídolos, sobre as conquistas, e o torcedor ele fala, esse cara respeita muito o Vasco. Exatamente. E eu narro com muito respeito e com muito amor. Essa busca uma coisa que eu participei pela imparcialidade. Muito, porque eu te acompanho, foi a repercussão do gol do Payet, né, cara? Foi muito legal. Entendeu? Então aquilo ali foi uma mostra bem clara da tua imparcialidade, e eu acho que ali rechaçou qualquer possibilidade de alguém falar, esse cara é rubro-negro, narra assim, Não, a partir dali muitos falaram, Rafa Penido é vascaíno. Mas, de certa forma, é até legal que a galera fique nessa dúvida, porque demonstra que você é imparcial. Porque mais o cara não consegue nem isso, de certa forma, qual é o teu time. Eu tô aqui, inclusive no Segue o Papo, em toda a oportunidade, para falar sobre a minha história também com o futebol, porque ela é diferente
do torcedor que teve aquela influência direta. Você é Flamengo, você foi apresentado ao Flamengo, você só vai aos jogos do Flamengo. Então, a minha história não foi por esse caminho, né? Foi por um caminho diferente. Então, eu sempre fui a muitos jogos do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo. Então, eu tô em contato com esses clubes desde sempre. A minha família, mais da metade da minha família é Vasco. Minha mãe é Vasco, minha irmã é Vasco. Então, a minha festa de 1 ano, meu aniversário de 1 ano, meu pai era flamenguista. Foi metade Flamengo, metade Vasco. Ah, bom, porque você tinha colocado uma camisa do Vasco. Me colocaram uma camisa do Vasco. Também? Sim. E pode botar esse corte porque não tem o menor problema. Não, tem o menor tô problema. brincando. Profissionalmente... Mas eu tenho certeza absoluta que hoje você veste as camisas de todos os clubes do Rio. Tenho certeza absoluta. Claro, e eu tenho certeza absoluta de que todo mundo que consome o Coluna do Fla, por exemplo, entende que eu sou um profissional da comunicação e que eu tô na Rádio Tupi, que é a rádio da torcida carioca. Exatamente. Então eu faço o jogo do Vasco, não tenha dúvida, torcedor rubro-negro. Eu estou torcendo pro Vasco naquele momento, pro Botafogo, pro Fluminense. E quando eu faço o jogo do Flamengo, meu irmão, eu vou à loucura com o Mengão. Exato. E é isso aí, esse é o jogo que eu jogo. E, Rafa... E eu jogo limpo com o meu público, não tem por que mentir sobre isso. Com certeza, Rafa. E em relação à TV, cara, você pensa... Que é isso? Do Neida? Não, não sei. O rádio sempre foi a minha escola, a minha casa. Eu acho que a transmissão do rádio ela tem uma magia diferente. Acho que os melhores narradores ainda estão no rádio, mas é evidente que a TV ela é um canhão de público e é uma possibilidade, sim, é óbvio. Sou doido de falar que não, de fechar portas ou falar sobre o futuro. É uma narração diferente, você pode até explicar pra gente aqui. É totalmente diferente, na minha modesta opinião. Se eu um dia fizer uma narração de TV, coisa que eu ainda não fiz. Mas não fez nem de brincadeira assim? Já. De brincadeira já. E acho que eu mandaria bem, mas a percepção que eu tenho é que é muito mais difícil de narrar no rádio, por conta da velocidade, do ritmo, de não ter a imagem, que muitas vezes é uma bengala. A respiração no rádio ela é muito mais complexa do que na TV. Então, eu acho que é muito mais simples para um narrador de rádio narrar na TV do que para um narrador que só fez TV ir pro rádio. Sim. Acho que esse cara ia... Porque a imagem problemas. Tá lá, né, cara? De repente, uma palavra resume o que o cara no rádio teria que falar 10, 15. Olha que eu sou leigo. Com certeza. Mas por ser espectador e telespectador, eu né, o rádio, ele te testa no limite da dicção, do ritmo, da velocidade, e a TV nem sempre. Agora, é proposital, cara, isso do rádio, de vocês deixarem sempre todo mundo achando que é gol toda hora, porque, cara, eu fico que nem um doido, cara. Sem sacanagem. Eu assistindo o jogo no rádio, eu falei isso pro Penidão. Cara, eu fico que nem um doido, cara. É mais sofrido, né? Não existe aquele momento de, não, tá tranquilo, a bola tá lá atrás, beleza, a bola pro lado, tá. Toda hora tu fala, cara, entendeu? Mas é bacana, tem que ser assim. É mais empolgante, cara, né? É mais empolgante. Tem esse aspecto, mas é mais interessante de deixar... ver depois, porque durante é um troço pra tu infartar. E deixar a audiência sempre ligada, né, no que tá acontecendo, conseguir a atenção do cara que tá ouvindo, mas é isso, o rádio ele empolga mais, ele encanta mais. Com certeza. Às vezes tem jogo que é melhor no rádio do que com a imagem, né? Não, e hoje, né, pelo advento da internet, né, você pegar a imagem, né, da TV e linkar com a narração do rádio, eu acho muito maneiro. Aí é legal. Isso, né? Eu falei muito com o Penildo. Eu falei, cara, a final de Lima, você pegar a imagem do gol do Gabigol e com a voz dele, por mais que o João Guilherme, o próprio Luiz Roberto também narraram. É diferente, né? Só que, cara, é um troço... E aí eu fico imaginando o cara que tava num táxi, vendo aquilo... o cara bate o táxi, né? Não sei. O rádio, a narração do rádio, ela flerta muito com o épico. Né? O rádio, ele deixa tudo grandioso, monumental. Nada é normal. Tudo é fantástico, pra ter a atenção do ouvinte, pra descrever da forma mais... que mexa mais com os sentidos de quem tá ouvindo, entende? Então, pra você desenhar, pra você descrever aquele momento, é o Penidaço falando ele sempre, ele... Emoção de montão, hoje tem gol do Gabigol, levanta a plaquinha, ele, sempre ele,
perdeu um gol a instantes e fez outro. Agora aos 9 do primeiro tempo, camisa número 10 do Mengão, Gabigol. Colocando o Gabigol num pedestal máximo, né? Então é por aí. E você vê muita gente ainda... Valorizar o evento, né? Exato. E você vê muita gente ainda no Maracanã com radinho, né? Que é coisa das antigas, né? Né? Hoje em dia é com fonezinho, não é mais com aquele radinho. Um AirPodzinho, vai embora. Mas tá lá, eu conheço muita gente, da minha galera que assiste, que ainda... Sim. Entendeu? E faz parte da cultura da torcida, né? Ouvir depois... Se não estiver ouvindo ao vivo, mas depois ela vai lá e pesquisa e ouve a narração do rádio, porque é mais empolgante. Né? E é uma maneira que aquele cara que tá com o radinho no Maracanã, todo mundo cerca ele. O que tá acontecendo aí? Teve gol. O que aconteceu? E aí? Machucou? Vai sair? Não sei o quê. Então, pô, isso é muito maneiro. E hoje em dia tem aquelas notificações também de celular, né? Às vezes chega a notificação, teve gol. Às vezes a notificação chega antes do gol, né? Acontece a notificação e o gol ainda não aconteceu. Como é que pode isso, né? Muito doido. E já que a gente tá falando da emoção, do rádio e tudo mais, eu tenho que te perguntar, qual foi a maior emoção ao longo dessa tua carreira, né? No rádio? Não, no rádio. Vamos começar com a emoção no rádio. Vamos dividir, então. No rádio foram algumas, mas eu vou falar... Já que você colocou essa questão do gol do Payet, né? A minha estreia na Rádio Tupi foi muito emocionante. Foi um dia de muita emoção para minha família. Se eu falar demais, eu até me emociono, até choro mesmo, porque foi mesmo ver a emoção das pessoas que torcem por mim, que estão comigo, amigos, familiares e colegas, foi algo muito legal. Foi uma grande realização, porque muita gente duvidava, falava assim, pô, só tá aí porque é filho do Penido. Entendi. Né? E aí eu falei, eu vou provar pra todo mundo que não é nada disso, até porque não era nada disso. O convite foi do Marcos de Giacomo, veio da Rádio Tupi. Você deixou claro isso. E aí, ali ficou provado. Finquei o meu lugar, estou no game, estou no rádio. E foi muito legal. Mas esse gol do Payet foi algo que rompeu algumas fronteiras, onde eu avancei algumas casas por conseguir chegar ao coração do torcedor do Vasco. E sempre foi um objetivo. Especialmente por trabalhar tantos anos com o Flamengo. Isso que... Tinha essa dúvida. Você cara, venceu essa barreira, né? E a minha querida coordenadora de esporte da Tupi, a Karen Calisto, que é vascaína, né? Até entreguei ela. Ela é vascaína. Ela falou, Rafa, eu tenho até um certo receio de te colocar num jogo do Vasco. Isso no inicinho, quando eu cheguei. Porque você tem essa identificação por trabalhar no Coluna do Fla. Aí eu falei, Karen, me bote logo, assim que possível. Eu quero muito fazer um jogo do Vasco, porque é uma das maiores torcidas também do mundo, né? É uma torcida extremamente engajada, a torcida do Vasco, cara, é um negócio de maluco. E esse gol do Payet caiu no meu colo, assim, um jogo muito especial, porque foi um jogo em que nos mosaicos na entrada do time, o Vasco homenageou os grandes ídolos, tinha ali gente do folclore do Vasco, o Chacrinha, Pixinguinha, o Pelé com a camisa do Vasco, o Roberto Dinamite, um mosaico 3D lindíssimo em São Januário. O Vasco precisava demais daquela vitória contra o América Mineiro, e aí estava empatando, não vinha jogando muito bem. E no último minuto, o Payet, um craque internacional, talvez um grande craque internacional aqui do futebol brasileiro, tem o Arrascaeta também, agora tem outros caras também. Mas o Payet pegou aquela bola e, na verdade, ele refez um gol que o Roberto Dinamite já tinha feito contra o mesmo América Mineiro, no mesmo lado, no mesmo estádio, então foi muito especial. Pra fazer o caldeirão ferver, Payet, tá na bola pra batida de direita. Tem também, me parece, o Piton. Payet vai pra bola de direita no ângulo, golaço! Vitória do Gigante! Foi uma catarse, aquele gol foi uma explosão. De falar, eu me arrepio, e ali, vibrando com o Dé do meu lado, foi muito especial. Porque o Dé, ele é um ídolo do Vasco. Ele é um ícone do esporte brasileiro. Então ali eu entendi o tamanho do privilégio que eu tive de estar ali com o microfone da Rádio Tupi, contando aquele gol histórico, porque aquele é um gol histórico que a torcida do Vasco vai lembrar por muito tempo. Se o Vasco não caiu em 2023, foi muito por causa daquele. Deve-se muito a esse gol. Então representou muito pra você. E tem mais alguma emoção? Saindo do rádio, vamos pro Mengão. Vamos pro Coluna do Fla. Tem, claro que tem, pô. Tem o gol do Gabigol em Lima, porque eu tava lá. Conta aí com riqueza de detalhes, Rafa. Pô,
no deserto, no pé da cordilheira. Eu tava lá naquela arquibancada sem água no estádio. 23 de novembro não tinha água no estádio. A estrutura da imprensa não era a melhor. Tinha argentino, um monte de argentino do nosso lado provocando, torcedor do River gritando, zoando, falando mal de brasileiro, porque eles são muito preconceituosos. Não vou generalizar, né? Mas aqueles que estavam lá, meu Deus do céu, argentinos insuportáveis. Provocando. O Flamengo não tem tradição em Libertadores, o Flamengo... Só faltou falar que o Flamengo era cavalo paraguaio em Libertadores. E aí, cara, aquele gol, eu acho que ao lado do gol do Rondinelli, ao lado do gol do Pet, né? Eu acho que aquele gol certamente está no top 3, se não for o top 1 da história do Flamengo. A emoção que o Flamengo levou à sua torcida, aqueles gols, né? Porque foram 2 gols em uma só grande emoção, né? Exatamente. Com 2 picos de adrenalina ali. Então, esse momento foi um milagre esportivo que aconteceu. E até na narração eu pergunto, você acredita em milagre? E agora teu povo pede o mundo de novo, grita a galera. Sensacional! Sensacional! É inacreditável! Você acredita em milagre? O Flamengo se manda, Gabigol! Gabigol! Gol! Do bicampeonato do Flamengo! O Flamengo é campeão! Respeita muito! Clube de Regatas do Flamengo! Campeão da Copa Libertadores! Nos acréscimos! E aí vem o Gabigol e vira, faz história. Eu vi muito sua narração. E vira uma lenda rubro-negra. Naquele momento o Gabigol ele transcende. Ele vai além de um grande jogador que fez uma grande temporada. Ele vira uma lenda imortal. E assim, aconteceram várias coisas depois na carreira do Gabigol. Estão acontecendo, né, coisas delicadas na carreira do Gabigol. Mas nada vai apagar aquela emoção. Nada. E o que ele tirou ali de... né, não o Gabigol, porque fez o gol, os dois, né? Mas o que o Flamengo tirou de carga ali, né? 38 anos de jejum, uma virada, o pessoal fora do país, né? Porque você imagina, né, cara? Eu tava na arquibancada falando, cara, como é que eu vou voltar pro Brasil? Cara, eu vou cruzar com esses argentinos. Exatamente, eu também pensava nisso. Falei, meu Deus do céu, cara, como é que eu vou... Eu ainda ficava mais uns 2 dias. Eu falei, cara, com que clima eu vou sair pra... Eu voltei na madrugada do mesmo dia. Preocupação danada. Não, cara, eu ainda... No dia seguinte acordei. Aliás, saímos pra comemorar. No dia seguinte acordei e fomos pro Miraflores, que era aquele local. Maravilhoso, né? Pra assistir, salvo engano, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio. Cara, com uma galera lá e diante do empate... Sim. Me corrija? Campeão brasileiro. Pô, aquilo ali, cara, desculpa. Não tem como ser maior, né? Não tem como viver novamente. Você acha que você vai viver alguma emoção igual ou maior enquanto rubro-negro na sua vida? Acredito que não, cara. Tomara que sim, mas acredito que não. Eu acho que só quando vier o Mundial de Clubes. Inclusive, o Coluna do Fla fez uma pergunta que eu faço até pra galera. Pode botar como corte aí. Chama na collab. Pode botar como corte. Você prefere ganhar uma Libertadores e um Mundial nos próximos 4 anos ou ganhar 4 Libertadores? De novo, vamos ilustrar. Em 4 anos, ganhar uma Liberta e um Mundial de Clubes ou ganhar 4 Libertadores em seguida? Rafa, vou fazer uma pergunta em cima da tua pergunta. Boa. Né? Porque em 2024 a gente vai viver esse último ano de formato do Mundial, né? Que é do semi e final. Porque 2025, para ganhar ali, aí de repente muda um pouco o teor da tua pergunta. Porque ganhar... Muda a resposta, né? Exatamente. Porque ganhar aquele mundialito, né? Aquela Copa do Mundo de Clubes. Mas eu, cara, particularmente, o Mundial é importante, cara. Mas, cara, imagina na tua cabeça tu ganhar por 4 anos seguidos uma Libertadores. Porque o Flamengo já tem 3, ganhando 4 ele vira hepta, ele vira o maior campeão junto com o Independiente. Exatamente, que é o Rei de Copas. Quer dizer, então já é uma primeira etapa. Passa o Boca Juniors, que é um Exatamente, quer dizer, exatamente. É algo a se pensar. Cara, eu acho que eu iria para as 4 Libertadores aí, cara. Eu sei que o Mundial é importante, eu fui nos Mundiais, tanto do Catar quanto do Marrocos, mas... Hoje em dia a gente sabe que é uma diferença muito grande, né, dos clubes, e com esse novo formato a partir de 2025, que o Flamengo inclusive está classificado, junto com o Fluminense, e Palmeiras, né? Aí é outra brincadeira. Aliás, vamos perguntar pro Tricolor aqui no comando da nave, prefere ganhar uma Libertadores e um Mundial ou 4 Libertadores? 4 Libertadores.
Aí, tá vendo? A glória eterna. A glória eterna mexe, né? Tá certo. Cara, e por falar nessa questão de sonho e tal, você pode me responder essa pergunta aí também. Qual? Essa aí do Mundial da Libertadores, das 4 Libertadores. Eu acho que eu vou no Mundial, porque a torcida canta, né? E agora teu povo pede o mundo de novo. Eu acho que é a grande cereja do bolo pra toda uma geração, aliás, pra várias gerações que não viram o 81. Então eu já vi 2 Libertadores. E foram emoções muito distintas, né? 2019 teve um peso, foi um marco. 22 foi incrível, foi sensacional, mas não foi como em 2019. O roteiro também não... O adversário também não foi o mesmo, o cenário não colaborou para ser algo tão maravilhoso, mas foi uma conquista da glória eterna. Mas eu acho que o Mundial é o que falta, né? O Flamengo vencer um time grande europeu numa grande decisão é algo que seria muito importante pro futebol brasileiro. Dentro disso que a gente falava, o Flamengo é o carro-chefe do futebol brasileiro e sul-americano, seria algo muito bacana pra gente. O que não poderia acontecer é o Flamengo ganhar a Libertadores, o Mundial e ficar num jejum de 3 anos. Aí, aí a casa cai. A nação tá muito exigente, né? Um aninho sem ganhar taça, não é? Meu Deus não do é? céu. Mas eu sou pelo investimento. Não, eu vou na linha contrária. Tipo assim, eu acredito que a torcida do Flamengo tem todo o direito de reclamar, mas a gente tem que analisar como um todo. Foi um ano infeliz, eu acho que de escolhas infelizes, entendeu? Principalmente a saída do Dorival. Você acha que a torcida do Flamengo ficou mais chata? Ficou mal acostumada. Isso é um entendeu? perigo. Ficou mal acostumada. E eu não sei qual a tua opinião em relação ao atual treinador da seleção brasileira, né, que é o Dorival. A saída dele, o que envolveu. Isso, o que impactou no ano de 2023. Tudo, né? Pois é. Mas eu me recordo, e é uma coisa que eu vou dizer como rubro-negro, eu fui contra a saída dele, né? Muitas pessoas foram a favor, próximas a mim. Contratação de Vitor Pereira, um cara que tinha perdido pra gente no final da Copa do Brasil. Porque todo mundo depois falar é fácil, né? Engenheiro de obra pronta, né? Não, porque, o Dorival não podia sair. Mas na época eu não me lembro de ninguém. Sim. Porque se todo mundo achasse que o cara era o cara, tinham feito protesto. Pô, não sai, não deixa... Né? Não é? Sim. Isso eu não vi acontecer. Então eu acho que errou. Foi um erro de planejamento. O planejamento foi, a gente não renova com o Dorival para ter algo melhor. Só que o Vitor Pereira é algo melhor que o Dorival? Eu acho que foi um erro nessa análise. Exatamente. Acho que a grande problema está aí e também na forma como comunicou ao Dorival. Acho que foi muito pouco de respeitoso. Acho que ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores já credencia o cara. Pô, esse cara merece. Aí você vê o nível de exigência, ou seja, você vê a pergunta que você me fez. A exigência foi por algo muito melhor. Ou seja, tá mal acostumado. Tipo assim, pô, cara, eu ganho... Só que não apresentou um bom futebol. Irmão, ganhou. Isso é um pouco da cultura do Flamengo, né? Da megalomania, né? Isso, Sempre, às vezes, o Flamengo bate no topo e fala, pô, a gente pode muito mais. Não, ou é o pior ou é o melhor. O meio termo não... o Flamengo é muito bipolar e megalomaníaco e essa é a maravilha do Flamengo. Esquizofrênico, os meus amigos ficam loucos. Concordo, você tá certíssimo. Ficam loucos. E deixa eu te perguntar, já que a gente falou de sonho, você falou do Mundial, o que você prefere então? É o Mundial, por conta da questão de um mundo de novo, e imagino eu... É uma repercussão internacional muito grande. Qual seria o seu maior sonho para narrar? Seria, então... claro. Por dedução... Conquistas... O Mundial do Flamengo. Sim, narrar... Eu gosto do roteiro, né? Depende muito do roteiro. Por exemplo, o gol do Pet é uma final de campeonato carioca. Sim. Mas virou algo que transcendeu muito. Mas conquistas internacionais, mundiais, elas têm outro tamanho, né? Então, uma final de Libertadores é melhor do que uma final de Campeonato Carioca. E uma final de Mundial de Clubes eu acho que é melhor ainda, porque o Flamengo já tem um dos 30 maiores orçamentos do mundo, mas o futebol europeu ainda não reconhece o Flamengo como, o Flamengo não é um time... com essa pegada mundial, essa proporção. O Flamengo não é um time que seja capaz de nos desafiar. E o Flamengo precisa provar que não, nós somos sim, porque em termos de receita, o Flamengo é capaz sim de enfrentar os grandes da Europa. Talvez não o Manchester City da vida, esses times que têm dinheiro infinito, o bolso sem fundo. Mas a galera da segunda prateleira ali Segunda prateleira, sim. Hoje o Flamengo seria o quê? Uma terceira prateleira da Europa, conseguiria encarar tranquilamente a segunda prateleira. Então esse título, essa conquista mundial, colocaria o Flamengo num outro lugar.
assim, de respeitabilidade mundial, porque infelizmente o futebol brasileiro de clubes não é tão falado, não é tão consumido lá fora, para não dizer que praticamente não é visto por ninguém. Beleza. Rafa, a gente tá entrando na nossa reta final, infelizmente. Ah, que isso! isso! O papo tá Mas maravilhoso, sensacional. Mas é bom quando termina no auge também, né? Tem um pouco disso. Falei muita besteira? Falei, né? Nada, muito pelo contrário. Mas a gente ainda tem aqui uns temas aqui que eu queria te perguntar. Quais são as tuas... Eu quero que você dê dicas pra galera, porque com certeza você é espelho, cara, já de muita gente. Você é bom demais, Rodrigo. Eu tava torcendo pra ter uma pergunta nesse sentido, né? Porque só a gente falar a nossa história e tal não é suficiente. Eu acho que a gente precisa compartilhar conhecimento, né? Eu acho que isso vai além, né? Agrega mais, até pra quem tá acompanhando, assistindo. Muita gente quer um dia ter um podcast. Com então, certeza. Um depoimento seu sobre isso é muito importante, é muito válido. Então, legal, manda bala. Não, eu quero te parabenizar, entendeu? Pela tua pouca idade, porém... experiência, quem olha acha que você já está no ramo há 20 anos, a forma de falar, o uso das palavras, enfim, os bordões, entendeu? O teu carisma, entendeu? Então, com certeza, você é espelho para muita gente, você pode ter certeza. A molecada que olha e fala, pô, eu quero isso. Ah, que honra. Tá então, maluco. Você vai ser responsável pelo excessivo número de matrículas em jornalismo nas faculdades. Entupidas, né? Filas quilométricas. Exatamente. Entendi. Entendeu? E aí, qual é a dica que você dá pra galera que quer iniciar essa carreira? Eu vou dividir, então. Falar primeiro sobre narrar, né? Pra você que sonha um dia em ser narrador, fiquei muito satisfeito. Sabe aquele menino Gui, do Vasco? Sei. Ele é muito especial, ele é muito querido. E ele falou que sonha em ser narrador. Eu falei, olha que legal, né? Legal. Novinho, ele sonha em ser narrador esportivo. E acho que muita gente sonha também com isso. Pode acabar sendo, acabar não sendo, aí são os cursos da vida. Narrar, gente, é como cantar. Na verdade, narrar é como cantar. Então, a preparação ela é muito importante. Pergunta pra... Pode aproveitar o ensejo e falar disso. Como é que é essa preparação? Então, cuidado com a voz. Não adianta você ter uma vida de farra, de bebedeira, ou de beber muito gelado, ou de dormir muito pouco. Se você não cuidar da sua voz, vai dar problema. Porque você pode até... Eu acho, Rodrigo, que todo mundo consegue narrar 5 minutos tranquilamente. 10 minutos também. Acho que você consegue, ele consegue, todos conseguem. Não, eu não consigo. Eu acredito que sim. Agora, os 90 minutos, você mantendo aquele show, né, aquele espetáculo, aquele ritmo lá no alto, isso nesse alto nível é muito difícil. Então, é uma preparação que é como cantar. Então, a narração, ela vai aqui, você vai jogando bola na ponta direita, vem pra lá, vai subindo perto da grande área, você sobe o tom um pouquinho, atenção, apontou pra fora! Então, é como cantar. A narração é isso. Então você precisa ter riqueza de palavras, de argumentos. Quanto mais palavra você dominar, melhor, porque você não pode repetir palavra toda hora, fica chato. Então ter sinônimos, anotar as coisas que você acha interessante, referências também de cultura geral é legal, o que está acontecendo no mundo. Então tudo isso é bacana para o narrador. E para o jornalismo é dom, cara. Eu acho que é uma parada que você tem que ser muito obstinado, muito apaixonado pela informação, por essa correria. Você tem que... O jornalismo esportivo, né? Você tem que ser um apaixonado pelo esporte. Geralmente você é motivado por uma paixão clubística, né? E aí você entra nesse jogo e tenta a sorte através de contatos, de fontes e da sua correria, né? Da sua disposição. Quem não tem muita garra dificilmente consegue chegar. Bacana, cara. Muito legal. E agora eu vou te fazer um pedido especial. Opa! Né? Você falou de todas as torcidas cariocas, cada uma tem as suas características, né? Todas são maravilhosas. Me diz aí, não precisa, pode resumir em uma palavra ou poucas palavras cada uma delas. Torcida do Botafogo, por exemplo. A torcida do Botafogo é uma torcida que entende o tamanho do clube, que é muito grande pela tradição que tem. A camisa do Botafogo, você tá... indo contra a maré, a tendência, você é um cara resiliente, você tá fora do óbvio e você cultua a história. Então a torcida do Botafogo é uma torcida em geral saudosista, mas que entende a importância de o Botafogo se firmar no presente. O Botafogo precisa de um título grande no século XXI. Falta isso ao Botafogo. E quase conseguiu, Quase aconteceu em diversas ocasiões. Gente, a Libertadores de 2017 está aqui.
Até agora não engoli aquele gol lá do Lucas Barros do Grêmio. O Botafogo poderia ser campeão daquela Libertadores. Sim. O Rodrigo Pimpão ia ser ídolo, ia ter estátua do lado do Manequinho. Mas é isso. Mas aí é outra questão. E a hora vai chegar, como a hora do Fluminense tardou, mas chegou, né? Chega. Então um time grande, uma hora vai acabar conquistando. A Copa do Brasil de 99 pro Juventude, Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Então o Botafogo, ele é um clube muito grande, mas precisa reafirmar a sua grandeza. Parar com esse negócio de tem coisas que só acontecem no Botafogo, porque até o até porque Botafoguense fala isso, cara. Ô Rodrigo, isso começou deve ter mais de 60, 70, 80 anos que essa frase surgiu pela primeira vez e a conotação era positiva. Tem coisas incríveis que só acontecem ao Botafogo. Só que e agora... o tempo foi passando e virou no nível que... coisas que só... num tom lamentista. Então o Botafogo não é derrota, o Botafogo não é lamúria. O Botafogo... Claro que o rival, o Flamengo, fala, o Botafogo é chororô, o Botafogo é perdedor. Faz parte. E não é. O Botafogo eu vi o Botafogo com 16 pontos na frente e pessoas falando assim, não, cara, mas é o Botafogo... Botafoguense falando isso. Botafogo é Heleno de Freitas gritando com todo mundo, motivando, incendiando o vestiário. O Botafogo é uma torcida muito guerreira, muito aguerrida, que às vezes em minoria canta mais do que a maioria e cala a maioria. O Botafogo é isso. E eu sou muito, muito apaixonado por essa estrela solitária. Ela me diz muito, porque é um time muito especial, muito tradicional, cuja grandeza é diferente e foge do óbvio. Então, existem figuras muito maravilhosas da cultura brasileira, né? Autores, atores, escritores, cantores incríveis que são Botafogo por conta dessa magia quase que poética. Então, é o time do samba, é o Zeca Pagodinho, é a Bete Carvalho. Então, o Botafogo é maravilhoso por isso. Legal. E o que você tem a dizer do Tricolor, o atual legal campeão que ele pediu um resumo, uma palavra, eu fui embora, narrador é uma porcaria. Você tem carta branca aqui, Rafa. Você tem carta branca aqui, Rafa. Que cara, isso? O Fluminense, né? O Fluminense é uma energia muito bonita, né? É bonito de ver o Fluminense, o uniforme, as cores do Fluminense, torcida, né? O contraste, as cores, a questão das festas nas arquibancadas. Eu confesso pra você que as festas mais bonitas que eu vi nas arquibancadas do Maracanã foram muitas delas do Fluminense. E eu vou destacar aqui a final da Libertadores de 2008 contra a LDU, porque o Fluminense foi roubado pela arbitragem, ganhou na bola, infelizmente nos pênaltis acabou acontecendo a tragédia, mas dentro das arquibancadas o Fluminense fez uma festa de arrepiar todo o continente e o Fluminense é isso que eu te falei, né? Essa grandeza centenária, né? Essa coisa de ser o berço da seleção brasileira, pioneirismo. E o Fluminense, ele não olha nenhum clube de baixo para cima. O Fluminense, ele olha todo mundo de igual para igual. Então, o Fluminense sabe que o Flamengo tem mais de 10 vezes a torcida dele. 10 vezes maior a torcida do Flamengo que a do Fluminense. Mas ele fala, pera aí, Flamengo, vocês têm que respeitar a gente por conta disso, disso e disso, aí vai pra gol de barriga, lembra da história da fundação dos clubes. E aí eu acho que o Fluminense é muito legal por isso, é uma torcida que tá sempre jogando junto com o time também. Próximo.
Vasco da Gama? Vasco da Gama é uma força popular. O Vasco é o time mais raiz que tem, cara. O Vasco é o time da Zona Norte, é o time do povão. É muito legal, assim, essa coisa tem toda uma história, né, do bacana do Vasco, de construção do estádio. O Vasco cultua a sua história de uma jogador negro. É uma escolha de vida. Torcer pro Vasco, assim, é um lifestyle muito legal, que eu admiro muito. Uma torcida muito apaixonada. Mesmo passando por esses últimos anos bem terríveis, mas se mantém fiel. Exato. Isso chama bastante atenção. É de uma lealdade muito grande a torcida do Vasco. Então é um time da resistência, né? De uma bravura. Tem até no samba que a Tijuca... O samba da Tijuca pro Vasco é ótimo. Vamos vibrar, meu povão, ego. Fala pro almirante, a coragem é lei. Então o Vasco é conexão com Portugal, com a história do Brasil, se confunde um pouco com isso e sendo um clube extremamente popular e nacional. O Vasco tem dezenas de milhões de torcedores espalhados em todo o Brasil. Então o Vasco lota Manaus, lota Brasília do mesmo jeito. Vai pro Nordeste, o Vascão continua muito grande. Infelizmente nos últimos anos ele minguou um pouco, mas tem uma demanda reprimida que quando o Vasco ganhar vai ser vai ser uma parada libertadora. E vai voltar a ganhar também. Qualquer hora o Vasco vai voltar a ser competitivo com esse investimento todo. Tá uma bagunça, uma guerra política, até virando o SAF o Vasco continua em guerra, mas a gente sabe que um dia o Vasco vai acabar voltando aos dias de glória. Vamos lá, Renato Ribeiro, como é que está o Vasco? Bem, sem problema físico, como é que está o Vasco para encarar este grande encontro, esta grande decisão? E a sua torcida que está aí tão feliz, eu estou empolgado com essa movimentação da torcida do Vasco. Olha aí o menino que vem cedo para o estádio, os olhos ali tentando pescar alguma coisa que possa lhe dizer que o Vasco vai ganhar. Renato Ribeiro, como é que está o Vasco para a decisão? Boa noite, Galvão. Nenhum problema no Vasco. O goleiro Carlos Germano, que há 2 semanas não joga com dores na coluna, está confirmado. Wagner vai jogar na lateral direita e Juninho no meio-campo. Parece ter uma ideia da importância desse jogo. O técnico Antônio Lopes, na preleção, disse para os jogadores: este é o jogo mais importante dos 100 anos do Vasco. Galvão. É o jogo da história do Vasco. Esse é o mais importante. Finalizar com o Flamengo. Então, o Flamengo ele rouba um pouco as palavras nessa hora da descrição, né? Porque agora eu vou te inverter aquela pergunta que você me fez inicialmente. Colossal, né? O Flamengo, pra mim, ele diz muita coisa, porque o Flamengo... O meu pai biológico, né? O Américo Penido, ele faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Ele era um grande rubro-negro, então... falar do Flamengo, estar com o Flamengo é como estar com o meu pai. Bacana. Então é algo que mexe muito comigo. Então o Flamengo é o mais difícil de descrever, de ser racional e achar as palavras, porque o Flamengo me diz muito nesse sentido. Então é uma massa, é multidão, é enorme, é nacional também. E o Flamengo é o maior clube do Brasil e todo mundo sabe disso. Todo mundo admira e inveja um pouco. O Flamengo é o time mais odiado do Brasil, por quê? Porque ele é o mais amado também. Então, ele causa essa admiração. Poxa, por que tem uma capa histórica, se não me engano, da revista Placar, nos anos 80? Por que o Corinthians não é um Flamengo? Essa revista ela é histórica. Eu acho que... Por quê? Ninguém sabe. Foi ali no início, quando o Flamengo, nos anos 40, quando o Flamengo era o time mais ouvido no Norte e Nordeste, teve essa propagação na Rádio Nacional... Foi isso, foi o Zico, acho que foi tudo isso e uma energia que vem do rubro-negro, dessa vibração, dessa energia densa de um Maracanã lotado. É difícil de explicar o Flamengo, mas o Flamengo é muito grande e é o carro-chefe do futebol brasileiro. É campeão! É campeão! Bacana. Gostei muito do que você falou sobre todos os clubes. E a exceção do Vasco da Gama,
temos 3... Pra você, qual é o maior rival do Flamengo? Vou perguntar aqui pra um rubro-negro. O que, em termos carioca? É. Cara, o rival histórico é o Vasco da Gama, né? Mas, hoje, de bater de frente... Você mais gosta de vencer? Cara, é o Fluminense. Tá vendo só aí, ó? É o Fluminense. Tá vendo? É o Flusão, Fluminense. né? É porque, na verdade, né, o Fla-Flu vem de... Né, até tá no próprio hino do Flamengo, é Fla-Flu, Fla-Flu, Fla-Flu. Essa sonoridade que tem Fla-Flu eu acredito, me corrijam se eu incrível. estiver errado, mas eu acho que quem deu essa virada de chave e transformou o Vasco, né, como o principal adversário do Flamengo, Eurico Miranda. Com certeza. Esse cara, o trabalho que esse cara fez, né, de falar tanto mal Ele do entrou Flamengo, na mente do jogo pro Inês, com exatamente, certeza. Ele entrou- conseguiu. E é Você vê difícil que- fazer isso, hein? Você vê que até hoje É. tem um grito da torcida que tem lá, eu não posso Tomar falar caju, aqui. Eurico. Exatamente. Mas eu acho que esse cara, ele fez um trabalho, entendeu? Mas hoje, tecnicamente, pelo poderio do Fluminense, é o que bate de frente. Mas, Rafa, Muito legal. então pra gente finalizar, Aham. infelizmente, repito, a gente vai ter 3 cariocas na Libertadores, que é a principal competição continental, a glória eterna. Sim. E, independentemente dos 3 cariocas, quem você considera o favorito para a competição? Falei agora que nem o João Guilherme. O João Guilherme fala, ela é traiçoeira. Ela é traiçoeira. Eu acho que... Um beijo pro João Guilherme de novo. Eu acho que o Flamengo é o grande favorito. Eu acho que todos no continente, se pudessem evitar o Flamengo no seu grupo, queriam evitar. Acho que sem o Boca Juniors, até essa... Apesar de o Boca estar enfraquecido, o futebol argentino não é mais ou menos... Mas o Boca, ele causa chegou na um final, pô. pavor. Muito... Exato. Não fez gol e chegou na final. O Flamengo é o grande favorito dessa Libertadores, mas é mata-mata. E mata-mata eu não boto favorito, não. Eu prefiro falar pra você aqui que o Flamengo é favorito ao Campeonato Brasileiro, até pelo estilo do Tite, né? De tomar poucos gols, ser um time muito consistente, a começar Exigir pela sua defesa. Uma coisa mais... Constância. Exatamente. Equilíbrio, constância, não é um time de dar tantas goleadas, então eu não espero, pode até acontecer, mas eu não espero com o Tite que o Flamengo dê 7-1, que nem fez no Tolima, 6 no San José. Não, isso eu acho difícil de acontecer com o Tite, mas perder também é difícil. Entendi. Então, por isso, acho que nos pontos corridos o Flamengo é o grande favorito. Mas na Libertadores tem como tirar o atual campeão Fluminense do bolo? Não tem como. Não tem como. Mas você considera o Flamengo também favorito na Libertadores? Considero, ao lado do Palmeiras, do Fluminense e do Atlético Mineiro. Beleza. E por isso eu vou te fazer o último pedido. Mas se o Botafogo for campeão, vai me surpreender zero. Zero. Sério? Sério. Tá. Mas Não preciso de um técnico. já que a gente tá falando do João, É. e uma coisa que me marcou muito no João, foi em 2019, quando ele fez... Lógico que você sabe disso, né? Acho que foi na Fox, né? A pedido do Benja, salvo engano, que ele fizesse uma simulação de uma narração de um gol do Gabigol na final de 2019, coisa que Peguei. aconteceu. Vai ser assim, Gabriel. 39, segundo tempo, empate em Santiago, é emoção, é a grande final da Libertadores da América. Com este resultado, o jogo está indo para a prorrogação, mas o Flamengo vem para o ataque. Everton Ribeiro fez o passe na ponta, Bruno Henrique já viu o Gabigol na área, tocou para ele, dominou, driblou o zagueiro, bateu no ângulo. Que golaço, toca a música, é gol do Mengão! Gol do Flamengo! Atenção, nação rubro-negra! A Libertadores é vermelha e preta de novo! O Flamengo é o dono da América! Gabigol entra para a história do time que tem a maior torcida do mundo! Tá bom, Gabriel? Então, como eu tô De novo? hoje com o narrador da Caramba. nova geração, entendeu? Eu quero que você faça uma simulação da final da Libertadores. Minto! Vamos além. Vamos fazer uma simulação da narração do gol do teu sonho, que é do Mundial. Vamos... Ih, rapaz. Cara, Ou qual é seja, o adversário? Vamos colocar o Manchester City de novo. Bota aí, até pra gente ganhar e mostrar pro Fluminense como é que é.
Então tá. Flamengo e Manchester City? Isso. Final do Mundial. Final do Mundial. Qual o placar que tá? Vamos fazer assim, 0x0 pra facilitar também, né, Rafa? 0x0 até os 43 do segundo. 43 do segundo tempo, aumenta o volume, torcedor, tá na hora, é o gol mais importante da história do Flamengo, é falta pro Mengão, Arrascaeta na bola, ao seu lado o Gabigol, de canhota o Gabi, de direito o Arrascaeta, 2 dos maiores ícones da história do Flamengo, 43 segundo tempo, o árbitro autorizou, lá vai Arrasca, na chuteira, uma nação inteira, bateu, golaço! É campeão! Acabou! É bicampeão! Gol do Flamengo colossal! O povo pediu! O mundo é nosso de novo! Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar! Campeão do mundo em 2024! Flamengo campeão! Acabou! Boa, meu garoto! Rafa, prazerzaço ter conversado contigo. Esse papo foi incrível, maravilhoso. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, foi top. Pô, muito bom mesmo, cara. Me pegou frio, fiz nem aquecimento. Rapaz, mas só pra você ver como é que o cara é bom. Assim, ó, a gente não combinou nada. Eu pedi pra ele uma narração de um gol de Mundial e vai acontecer, hein? Tomara. E vai acontecer, esse bimundial vai vir, hein? Se acontecer, esse corte nosso vai rodar o mundo. Hein? Pô, vai rodar o mundo. Rafa, show de bola, prazer. Obrigadão mesmo. Segue cara. o papo, hein? Valeu, cara. Segue o papo, parabéns. Rapaziada, então se inscreve lá no canal, não se esqueçam e segue o papo!